Lista 9, questão 7, função triângulo. Recebe 3 valores reais, x, y e z, e verifica se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo. E neste caso, retornar qual tipo de triângulo formado. Para que x, y e z formem um triângulo, é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita. O comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então, vamos fazer a função triângulo, recebendo 3 valores reais, x, y e z, e a priori, dizendo se esses 3 valores formam ou não um triângulo. Vamos lá no deve, lá para o fim do código, função triângulo, recebendo 3 valores reais, x, y, z. Então ele diz no enunciado que para que formem um triângulo, o comprimento de cada lado é menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Então, se o comprimento de x for menor do que a soma de y mais z, e y for menor do que a soma de x mais z, e z for menor do que a soma de x mais y, é um triângulo, né? Voltando, o comprimento de cada lado é menor que a soma dos outros dois. Então, o x tem que ser menor do que y mais z, o y tem que ser menor do que x mais z e o z tem que ser menor do que x mais y. Então, aí ele forma um triângulo, né? Então, se isso acontecer, é porque é um triângulo. Aí ele quer que identifique, o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições. Equilátero, se os comprimentos, os 3, né, forem iguais. Isósceles, se só 2 forem iguais. E escaleno, se os 3 forem diferentes. Então, primeiro o equilátero. Se x for igual a y e y for igual a z, porque o triângulo é equilátero. Se não, se x for diferente de y e ao mesmo tempo y for diferente de z, é porque o triângulo é escaleno. Se não, é isósceles. Né? Bom, esse daqui é o corpo da função. Agora eu tenho que ver o que eu vou retornar, se for equilátero, se for escaleno ou se for isósceles. Como que esse enunciado pede retorno. Verificar se podem ser os comprimentos de um triângulo e, nesse caso, retornar qual tipo de triângulo formado. Ele não diz se é para você retornar um inteiro, um float, um char. Ele não diz. Então, eu vou optar por retornar um inteiro. Aí a opção é minha. Eu vou retornar o inteiro e vou criar aqui uma variável resposta. Se for equilátero, eu vou retornar o valor 1. Se for escaleno, eu vou retornar o valor 2. Se for isósceles, eu vou retornar o valor 3. Se não for um triângulo, eu vou retornar o valor 0. E aí no final retorno resposta. Então vamos lá, o que foi que eu fiz? Li os 3 parâmetros de entrada, verifiquei se era um triângulo. Se era, aí eu fui verificar o tipo de triângulo. Se não era, eu botei um 0 dizendo que não era um triângulo. Então a resposta vai voltar com 0. Vou copiar aqui a assinatura da função e vou colar aqui em cima e vamos fazer o case. Agora vamos colocar o case para chamar a função triângulo, no caso case C. Vou pedir para o usuário digitar
aqui nota 1, nota 2 e nota 3. Podia usar essas três, mas para não confundir, eu vou colocar L1, L2 e L3. Então aqui seria L1, L2 e L3. Esses três lados eu vou passar para a função triângulo. L1, L2, L3. Essa função triângulo, do jeito que nós fizemos, ela retorna um inteiro, né? Que pode ser 1 se for um triângulo equilátero, 2 se for escaleno, 3 se for isósceles ou 0 se não for triângulo. Então aqui, embaixo do retorno da função, eu vou colocar a resposta 2, que é uma variável inteira, né? Tá aqui ela, uma variável inteira, para receber o retorno da função. E aí vou fazer um if, ou um case, tanto faz. Se resposta 2 for igual a 1, é porque o triângulo é equilátero, né? Se a resposta for 1, é equilátero, se for 2 é escaleno, 3 isósceles e 0 não é triângulo. Então, se a resposta for igual a 1, eu vou escrever o triângulo é equilátero. Tem os três lados iguais. Se não, se resposta 2 for igual a 2, aí eu vou escrever que o triângulo é escaleno. Se não, se resposta 2 for igual a 3, aí eu vou escrever que o triângulo é isósceles. Se não, é porque ele retornou 0, aí eu vou escrever não é triângulo. Não é triângulo. E aí o break do case 6. Então, três lados iguais equilátero, três diferentes escaleno, isósceles no terceiro caso de ser triângulo, e não é triângulo se não passar por aquela condição de um lado ser menor do que a soma dos outros dois. Então eu vou executar. Resposta, tá errado aqui, novamente. Aqui tá faltando, não, tá certo, fecha parênteses, faltando ponto e vírgula, novamente. Nossa opção é a opção 6, triângulo, então eu vou colocar três lados iguais. Triângulo é equilátero, mais uma vez triângulo, três lados diferentes. E aí, um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Então, vou colocar 2, 3 e 4. É um triângulo escaleno, três lados diferentes. Mais uma vez triângulo, agora eu vou colocar 1, 8 e 20. Ele vai dizer que não é um triângulo, né? E aí, vou colocar a última opção.